Olá, eu sou Anderson Vustro e este é o Better Deals, o podcast da Questum que irá explorar o universo de fusões e aquisições. Aqui abrimos o microfone para os maiores compradores de empresas do país e mergulhamos nas mentes dos executivos para descobrir o que realmente importa quando planejam adquirir um negócio. Se você é um empreendedor à procura de insights que podem iluminar seu caminho rumo ao exit, este é o seu podcast. Sejam muito bem-vindos ao Better Deals. Olá, estamos iniciando mais um episódio do Better Deals e esse que é o primeiro episódio da segunda temporada e mantendo a tradição, a gente vai trazer aqui executivos de renome, de peso para explorar um pouco desse universo de fusões e aquisições. Sou Anderson Vustro, sou sócio da Questum e host do podcast e hoje estou aqui com o Mário Cardoso, que é Head de M&A da Inestec e conta com mais de 20 anos de experiência em fusões, aquisições e M&A, fez bastante transações. Então, Mário, queria te dar as boas-vindas, agradecer aí por ter aceito o convite de compartilhar um pouquinho do conhecimento, da experiência aqui no podcast. Obrigado. Legal, obrigado pela oportunidade, Anderson. Sempre muito bom poder falar da Inestec. Show! E como de costume, a gente sempre gosta de conhecer um pouco melhor o convidado e saber um pouquinho da trajetória que ele fez. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho quem é o Mário, conta um pouquinho da sua história, da sua jornada aí, para quem está nos ouvindo também saber e te conhecer um pouquinho melhor. Boa, legal. Legal do M&A é que você tem todo tipo de louco no M&A. Você já teve gente de M&A aqui que tem formação em vendas, em tecnologia, em finanças. A minha foi em Direito, originalmente. Eu me formei em Direito pela PUC aqui em São Paulo. Percebi desde cedo que eu não queria trabalhar em escritório, não queria ficar fazendo petição. Comecei a carreira em si na área de Tax Structuring na KPMG também. Achei que era muito quadradinho, aí descobri o M&A na Ernest logo no comecinho. Fui o primeiro trainee da área de M&A da Ernest. Então, muito espaço para crescer e, cara, super oportunidade, me apaixonei pelo M&A lá. Desde então, estou nele. Fiquei 8 anos na Ernest. A formação de auditoria, que você passa desde imposto de renda da pessoa física, auditoria, tax, por tudo. Né? Nem sei se ainda é assim hoje em dia, mas é o que me ajudou muito, porque no M&A você tem que ser um pouco generalista. Você tem que saber falar do go-to-market, de tecnologia, então faz sentido você ter profissional de todas essas áreas. Na sequência, eu fui convidado por um ex-cliente para começar um negócio Greenfield na área de real estate. Então, para mim, me atraiu muito porque eu estava naquele mundo de consultoria, 8 anos lá, era diretor da Ernest, on track para ser sócio, mas a oportunidade de conhecer a economia real, e não tem nada mais real do que construção civil, me atraiu. Eu fiz o pulo, fui CEO por alguns anos. O principal investidor, eram todos os investidores que moravam fora do Brasil, o principal investidor era o Ola Rollin, que era o CEO de uma empresa chamada Hexagon, que é uma empresa listada na Bolsa de Estocolmo, super cara, então trabalhar com ele foi um dos principais motivadores também da minha saída. O primeiro investimento da Greenbridge aqui no Brasil que eu acabei fazendo foi uma empresa chamada, na época, BGM. Depois a gente fez o rebrand para Praxio, isso foi final de 2015 já. A Praxio era focada em tecnologia para transporte e mobilidade, então para empresas de transporte de carga, empresas de transporte de passageiro. Aí eu comecei a entrar mais nesse mundo do que hoje é a Nestec, né? Na época da Ernest, mais de 160 aquisições, mas farma, educação, Tudo um pouco. Depois, construção civil e aqui, né, dentro de tecnologia, que é algo que eu sempre fui apaixonado, mas já mais direcionado. Fiz um MBA em finanças também na GV durante esse período, depois já mais focado em tecnologia, fiz um curso da Universidade de Stanford chamado Stanford Lead também, que é um curso focado em inovação e disrupção de 1 ano. E nessa jornada com a Greenbridge, a gente, em 2020, conheceu o Vasco, que estava começando na época a Niche Supply, que era de onde nasceu a Nestec. E logo deu match, muito alinhado. A gente fez a fusão em junho de 2021. De lá para cá eu assumi só a cadeira de Head de M&A. Antes na Praxis eu era diretor, estava no dia a dia da operação também, como CFO.
Mas M&A acabou virando um pilar da nossa tese, a gente queria muito acelerar, então me dediquei a isso e estou nessa jornada na Nestec desde então. Se divertindo. E é bom, e é engraçado que você falou do background de direito. E eu acho que foi o primeiro convidado aqui que a gente trouxe com direito. Mas contrato é o que você mais lê também, né? Hoje em dia. Tento, Facilita gostar de contrato, facilita. E entender também, né? entender. Porque tem algumas questões ali que o cara precisa ser bem técnico para conseguir no nível de detalhe que precisa. Muito bom, muito bom. Eu até brinquei com o Mário aqui, poxa, parece que você é muito mais novo, aparenta ser muito mais novo, mas tem uma história aqui com centenas aí de transações e com muita experiência, então acho que tô animado aí pro nosso bate-papo. Legal. E agora, falando um pouquinho mais sobre a NS Tech, para quem não conhece, ou que não é do ramo de logística, ou enfim, que não atua diretamente nisso, por vezes é uma empresa até desconhecida, né? Mas eu trouxe aqui até alguns números só para a gente pra comentar. É uma empresa que tem mais de 60 mil clientes ativos, tem a maior banco de dados, com mais de 2 milhões de motoristas cadastrados no país, tem mais de 14 trilhões em valor de carga que passam pela plataforma todo ano, mais de 160 milhões de fretes que passam pela plataforma por mês. Então, provavelmente todo mundo que está ouvindo aqui já recebeu alguma compra online que passou, ou offline também, que passou por vocês, e ainda tem uma atuação aí em 14 países além do Brasil, né? Tudo isso desde 2023, a partir da união que você comentou, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a NSTech em si, só para dar esse contexto para quem está nos ouvindo, que bicho que é, o que faz, como é que chegou até aqui. Então, dá esse apanhado geral aí para a gente ter clareza. Legal. A Nestec ela é a continuação de uma história de empreendedorismo, né? Uma história muito legal. O Vasco Oliveira, que é o fundador da Nestec, ele fundou a AGV, que era um dos maiores operadores logísticos do Brasil. Quando ele tinha 20 e poucos anos, foi CEO, o presidente do conselho, por mais de 20, conhecendo a dor do outro lado da mesa, né? O operador logístico, ele faz armazenamento, ele faz transporte, então ele conhecia muito esse tipo de dor. Ele teve que desenvolver software próprio, TMS, WMS, para a própria operação, porque ele não encontrou software no mercado. E tinha uma dificuldade muito grande de integrar com outros softwares do mercado. Ele fez a venda da GV em 2019 e se associou ao pessoal da Tarpon, virou sócio da Tarpon, que é uma empresa super tradicional de investimento, muito conhecimento no mercado de capitais, muito conhecimento de gestão, né, de pegar empresas, dar mais gestão, de levar elas eventualmente até o caminho da bolsa, como a Ômega Energia, por exemplo, para começar a tese da Nestec, que era investir em empresas de mercado de nicho, né, e ele começando pela dor que ele conhecia melhor, que era a dor do transporte e da logística. O Vasco começou ela no finalzinho de 2020, né, pelo gerenciamento de risco, que era um setor, assim como todo o transporte logístico, ultra fragmentado. Na sequência, a gente começou a conversar, como eu falei, com a Greenbridge. E uma coisa que Vasco, Tarpon e Greenbridge têm em comum é uma visão de longuíssimo prazo, né? O Ola foi CEO da Hexagon por mais de 20 anos e nesses 20 anos levou ela de uma empresa de valor de 100 milhões de dólares a mais de 30 bi de dólares no pico. Então, acredita muito nessa construção de valor ao longo do tempo e não num buy and exit em 7 ou 8 anos. A própria Greenbridge é uma holding de investimentos, não é um fundo. Então, todo mundo com essa visão de um longo prazo, vamos ficar batendo cabeça aqui e se encontrando, porque o Vasco queria vir para o mercado de TMS. A gente já estava consolidando o mercado de TMS. Então, para a gente foi bem óbvia a fusão, além do fit cultural. E de lá para cá a gente vem acelerando. Bom, você falou um pouquinho sobre a história da NSTech, né? Enfim, como foi essa união aí
quando o Vasco, né, junto com essas outras entidades iniciaram. E eu queria abordar um pouquinho mais especificamente quais são as frentes que a Inestec atua, que ramos hoje, né, que ela acaba entrando, qual que é quais são os perfis de clientes que ela hoje atende, dá um panorama sobre qual que é esse posicionamento hoje da Inestec, e até puxando já o gancho um pouquinho, né, do posicionamento de plataformas de Open Logistics que vocês se colocam, né, como líder da América Latina, né, até tentar explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é uma plataforma de Open Logistics. Legal. A nossa missão é melhorar o mundo através de tecnologia para a logística. E a logística é um bicho muito complexo, muito complicado. Tem um slide que a gente mostra o fluxo da logística aqui no Brasil, que todo investidor estrangeiro, quando olha, fala, não é Não possível faz que isso ideia. seja verdade. É. Para assustar. E dentro da logística, a gente acaba atendendo toda a persona, essencialmente. Então, nosso foco é o embarcador. O embarcador aqui é a indústria, é qualquer empresa que tenha uma necessidade de embarcar carga. O transportador, o motorista, a seguradora, o corretor de seguro, o posto de gasolina, o fornecedor de autopeça. Então, a gente realmente atende logística Toda a cadeia. lato sensu. A gente tem mais de 100 soluções, né, cobrindo end-to-end a logística. Internamente, a gente está estruturado em unidade de negócio. Então, a gente tem visibilidade e gerenciamento de risco, TMS, Insurance Market, que é onde estão as nossas soluções focadas para a seguradora e para os corretores. A gente tem fintech, a gente tem o marketplace, que é dentro dessa BU, né, plataforma, que acaba entrando um pouquinho o conceito que você falou do Open Logistics. Já que a gente quer melhorar o mundo através da logística, eu não posso resolver só o meu problema, né? Eu tenho que resolver o problema do meu cliente. Então, como conceito, quando a gente fala da nossa plataforma, a gente tem 3 princípios. Quer ser one click, quer dizer, eu preciso estar integrado, né? A maior dor que o Vasco tinha era integrar com 20, 30 soluções, então eu preciso estar integrado, a gente investe muito nisso. É ser open, é ser aberto, então eu não posso estar num ecossistema fechado, só integrar com as empresas, com os produtos que são da Nestec, eu tenho que estar integrado com todo mundo. A gente tem canais de parceria com startups, não tem concorrente para a gente, né? A gente quer realmente melhorar o mercado. E até, é até legal o que você falou sobre essa parte de estar aberto, né, ao mercado, porque via de regra a gente vê muitos ecossistemas que são construídos de forma fechada, né? Então, quando a gente vê, principalmente os consolidadores de mercado, né, grandes empresas que acabam fazendo muitas aquisições, por vezes é aquele arranjo fechado no qual só se conversa ou só se conecta com quem está dentro do grupo, né? E aqui, no caso de vocês, a mentalidade é muito mais, talvez até vinculada com essa visão de que talvez seja impossível você ser só um arranjo fechado, e querer continuar com essa missão, né? Porque você precisa, tem tanta pulverização, né, dentro do mercado, tem tanta, a cadeia ela é tão extensa, tem tantos agentes, tem tantas dificuldades, tantos desafios, que a solução foi falar, beleza, deixa eu ser o conector de todas essas frentes, de todas essas áreas, para que eu consiga, eventualmente, trabalhar com as minhas soluções, mas também interligar com soluções que necessitam estar conectadas, como um todo, né? Não, é exatamente isso, né? Como visão de produto, a gente quer ser um one-stop shop, que é o terceiro pilar. Mas não é porque eu atendo de ponta a ponta que eu vou fechar esse arranjo, né? O meu objetivo é fazer meu cliente crescer mais, com melhor margem, com nível de serviço melhor e de forma mais sustentável. Só que a hora que eu penso no futuro da logística, o futuro da logística é colaborativo, né? Não é ficar dentro de silos. Você tem ativos que são usados de forma ineficiente, você tem dados que não são otimizados, você tem insights que não são compartilhados. Para te dar um exemplo, mais ou menos 40% das viagens de caminhão tem retorno vazios. Uhum, É um espaço que não é um desperdício só financeiro, mas também ambiental, né? sim. Você tem uma emissão de CO2 que poderia ser otimizada se você conseguisse compartilhar esse ativo.
Então, a nossa missão é provocar o mercado nesse sentido e investir para que isso seja possível em todas as camadas dele. Muito bom, muito bom. E, dentro do eu acho que dentro do DNA da NSTech, né, talvez até por uma visão, sua junto com o Vasco, eh, a estratégia de M&A, ela parece estar enraizada, né, olhando de fora aqui e até considerando o histórico de transações aí, de mais de 20 transações nesses últimos, 3 anos. Eu queria, que você compartilhasse um pouquinho sobre essa visão que vocês têm hoje da estratégia de crescimento da companhia, né, e até linkar também com esse viés de aquisição, né, o viés de crescimento inorgânico, né, como é que isso se encaixa dentro desse projeto maior aí de construção da NSTech? Legal. A gente, como visão de crescimento inicialmente, a gente enxergava o que a gente chama de core software, né? Quem são os principais elos da cadeia, que são o embarcador, o transportador e o motorista, todos eles têm um software que é o principal canal dele de comunicação dentro da logística. Então, para o embarcador, é um TMS embarcador, barra o RP que ele tem. Para o transportador, é um TMS transportador. Para o motorista, é um super app, né? Ele está sempre em deslocamento, é algo que precisa caber no bolso dele. Então, a gente tinha uma estratégia de consolidar esse espaço, de estar muito presente no software core e expandir ao redor dele. E M&A, era a nossa estratégia mais óbvia, dado que a gente estava saindo do zero para fazer essa consolidação. Então, foi um pilar da nossa tese desde o começo, né? Não só pela estratégia de crescimento, mas porque a gente entende também que tem muito valor em saber alocar capital. A Uhum. gente tem muito know-how em relação a isso, tanto dos nossos investidores, né, seja Tarpon, seja Greenbridge, quanto dos empreendedores que fundaram a tese, como o próprio Vasco. Ele tem um histórico de M&As importante, né? Muita lição aprendida durante o período da GV que ele carrega para cá. Fechou. Então, para a gente sempre foi muito importante fazer isso e a gente já tinha, by design, esse projeto de acelerar o crescimento inorgânico. E isso, a maquininha continua girando, como é que está em relação à tese de aquisições de vocês? Vocês estão olhando para algum perfil ou perfis específicos, alguma oportunidade, enfim, que possa, dentro do limite, ser compartilhada, né? Mas seja ela focando aqui no Brasil, seja focando internacionalmente, como é que está essa, vou chamar de tese de M&A aí para os próximos passos, até para quem está nos ouvindo, eventualmente ver isso como uma oportunidade de se aproximar de vocês e desse ecossistema. O principal diferencial da Nestec é densidade de rede, né? A gente tem hoje mais de 60 mil clientes em todo perfil de cliente e a densidade de rede ela tem uma vantagem competitiva principalmente local. Então, hoje a gente está em 14 países, além do Brasil, mas o Brasil é o nosso foco, é onde eu trago maior vantagem competitiva para os meus clientes. Dito isso, o Brasil é um país que a gente sabe que não é para amadores, né? Então, a logística, especialmente no Brasil, é um negócio ultra complexo. Se você faz logística no Brasil, você faz logística em qualquer lugar do mundo. É muito comum empresas multinacionais levarem, inclusive, executivos brasileiros para tocar posições de logística fora, porque Se conseguiu fazer no Brasil, consegue fazer lá também. é isso. É, então, a gente entende que as soluções que a gente tem hoje, em termos de produto, são world class, né? Tem um potencial a ser destravado fora do Brasil também. Então, a gente tem uma estratégia de crescer a América Latina, principalmente, porque é o que está mais próximo, onde a gente já está mais presente hoje, mas a gente já está nos Estados Unidos, já estamos na Europa também, estamos na África. Então, a ideia é ser uma empresa global. A gente hoje já conversa com mais de 50 empresas fora que a gente tem mapeadas dentro desse escopo para a gente poder fazer essa expansão. Então, é algo que está, assim, no horizonte. Mantendo o foco no Brasil, que ainda tem muito espaço para crescer, né? Eu tenho muito espaço para crescer, tanto no mercado que eu não tenho, quanto dentro dos meus clientes. Porque, como eu falei, o meu objetivo é fazer o meu cliente crescer mais. Então, eu tenho muito espaço para crescer ainda otimizando a operação do meu cliente, crescendo junto com ele. Muito bom, muito bom. E como é que
que funciona, né? Qual que é o ponto de partida para iniciar uma avaliação de uma oportunidade de aquisição de uma empresa, né? Como é que surge isso daí? É algo que vocês estão mapeando e se aproximam ou tem já algum relacionamento prévio? Como que é construída essa tese, esse business case para falar assim, poxa, temos uma oportunidade aqui, vamos atrás de alguém que consiga se encaixar dentro dessa oportunidade? A gente tem um modelo meio único até aqui, em que a gente fez muita questão de ter os empreendedores junto com a gente nessa jornada. Então, a maior parte dos M&As que a gente fez foram fusões, né, de 100% da operação, trazendo os empreendedores como sócios da NSTech também, com essa visão de longo prazo. Né? Então, todo mundo tem visão de longo prazo, inclusive os empreendedores a entrar no projeto com a gente. Então, a gente tem eles como sócios da NSTech, a gente não tem conflito de interesse, então todo mundo está apostando no futuro, todo mundo aqui está pensando no longo prazo. E isso faz com que o nosso processo comece como primeira pergunta a ser respondida se é o sócio certo. Então, começa por aí. A maior parte das empresas que hoje fazem parte da NSTech não estavam no mercado para serem vendidas, né? Então, a gente fez um trabalho de prospecção muito forte. Não é que é um mercado que tem uma quantidade de logtechs tão grandes no Brasil, mas a gente tem um pipe de mais de 500 empresas. Então, a gente foi muito relacionamento ou cold call, né? Muita oportunidade foi gerada através de nós e não sendo trazida por advisor, por exemplo. Então, a primeira pergunta é se é o sócio certo, né? E aí é o empreendedor, e se é o time certo. Normalmente, se é o sócio certo, é o time certo, porque a empresa é o reflexo do dono. A gente vê muito isso. Então, tendo isso respondido, a maior parte dos M&As que a gente fez também são empresas geradoras de caixa, são empresas que têm de 5 a 30 anos de existência, então a gente consegue ser bem flexível em relação a isso. Mas é um pouquinho do mercado de tecnologia, né? Empresa de tecnologia é uma empresa de margem alta, que após a maturidade é um negócio que dá caixa. Normalmente os empreendedores estão numa situação confortável, então eu preciso incentivar ele a se mover. Né? Eu estou chegando, eu preciso convencer ele a fazer parte do projeto. Estou tirando ele de uma zona de conforto. E aí eu acho que está o nosso maior diferencial. A gente não foi a primeira tentativa de consolidação do mercado, mas eu acho que a gente foi a tentativa com maior credibilidade. Porque eu acho que essa nossa visão de longo prazo, todo mundo aqui está apostando em 20, 30 anos. Se olhar o nosso C-Level, se olhar os nossos investidores, se olhar o track record de todo mundo que fez, o quão intimamente a gente conhece a dor, eu acho que isso ajudou muito a gente a vender o projeto, porque M&A é isso, é sempre uma venda e uma compra. Então, para a gente conseguir vender isso para os empreendedores que hoje fazem parte da NSTech, tinha que parar de pé. Eu acho que é onde a gente acabou tendo mais sucesso. Legal. Eu acho que pelo que você está narrando aqui, aquele perfil de empresa, né, de empreendedor, no qual ele quer apenas um evento de liquidez, ele não se encaixa muito nessa tese de falar assim, não, a gente vai até dar algum evento de liquidez, mas você vai fazer parte de um grupo maior no qual tem um propósito específico e você vai se tornar sócio e assim como os demais sócios, todo mundo ganha crescendo a empresa como um todo, né? Diferente do cara que não, eu tô vindo aqui, eu quero me livrar da empresa, quero passar para frente e no dia seguinte não quero mais me incomodar. Não tem receita de bolo, a gente já fez as duas coisas. Já demos saída para empreendedor que às vezes nem queria ser sócio, né? Não é que não tinha o perfil, mas cada um tem o seu momento de mercado, mas fazia sentido. A gente tinha time que poderia assumir ou tinha um plano de sucessão. Então a gente fez também, não foi a regra até aqui, né? Normalmente a gente tem os empreendedores ainda junto com a gente. Mas onde a gente não consegue realmente transigir é em relação ao sócio certo. Nos demais, assim, a empresa não é alavancada. Então, eu consigo fazer deals de tamanhos diferentes. Eu posso fazer um deal muito grande, eu posso fazer um deal pequeno. A gente consegue ter muita flexibilidade nesse aspecto. Assim como, por tese, né, é empresa geradora de caixa, empresa de margem, que é o que é a NSTech. Mas a gente também pode ser flexível. A gente fez alguns investimentos de empresas ou no break-even ou em cash burn, mas que está crescendo 50%, 100% ao ano. Por quê? Sim, tá Exatamente priorizando. pela visão de longo prazo. Eu não preciso sair curto prazo.
Eu tenho tempo de planejar e de executar aqui todo o projeto, todo o plano com essa empresa. E você está vendo isso como ecossistema, né? Então, eventualmente, o que está ainda em uma fase mais inicial, mas que está priorizando o crescimento para também pegar mercado, enfim, para se posicionar, beleza. Você tem outras empresas aqui com perfil já de geração de caixa que consegue balancear essa equação. Exatamente. E você falou um pouquinho dessas características, eu queria aprofundar um pouco mais, né? Dado que a oportunidade está é, o interesse tem, o empreendedor, os empreendedores que estão ali, bateu o santo, né? Então, tem esse checklist aí já foi completado. Ahn, Quais características que vocês avaliam, o que vocês analisam, além das características do próprio empreendedor e equipe, né, que contribuem para gerar o interesse em continuar na mesa e permanecer com essa negociação, e quais que eventualmente vocês não abrem mão, que já pode até se tornar algum deal breaker? Legal. A gente tem muita disciplina de investimento, né? Então, Até pelo assim, background aí da turma. é meio, a gente costuma falar, né? EBITDA é uma opinião, fluxo de caixa é um fato. Então, a gente é muito focado em geração de fluxo de caixa, mesmo para o negócio que é cash burn, né? Muita empresa se deu mal recentemente porque não tinha um path to profitability claro. Então, para a gente, isso tem que estar muito claro desde o D0, tem que fazer sentido. A gente sempre valoriza as empresas olhando DCF, né? Múltiplo para a gente é output, não é input, em relação a valuation. Uhum. E como pilar da tese, realmente, disciplina de investimento, e a gente se força muito a revisitar isso e ter certeza de que a gente está aderente ao que a gente se propôs. Analisar a maturidade de GTM da empresa, né, de go-to-market, onde ela está, normalmente a gente pode ajudar as empresas bastante. É importante, mas a gente sabe que normalmente tem sinergia para ser capturada. Até por isso, como o NSTech, a gente tem áreas que servem só como suporte aos nossos produtos, aos empreendedores internamente. Então, eu tenho uma área de Revenue Ops, que é especializada, né, em revisar e melhorar o go-to-market das empresas. A gente tem o nosso CRO olhando para todos esses produtos. A gente tem um CSC, a gente tem uma área de cyber para dar apoio, porque a gente sabe, né? O empreendedor normalmente não tinha recurso suficiente para investir no que tira o sono dele. Uhum. Então, com essa rede que a gente tem, tanto de apoio interno, como principalmente de base de clientes, tudo que a gente consegue aportar para as empresas, a gente consegue contornar outras coisas, mas sócio certo, valuation que faça sentido. Isso são coisas que sempre tem que ter. E tem algum erro, algo que vocês veem com frequência nesses empreendedores, nessas empresas, que acaba dificultando essa análise? Tem algum fator assim que você identifica como sendo eh, aparece com frequência e prejudica? Tem. O empreendedor, por natureza, tem 10 ideias por minuto. E normalmente ele tenta executar 5. A gente, até muito por aprendizado, né? Como eu falei, nós somos uma empresa de empreendedores. Então a gente conhece, fala a mesma língua. Mas a gente acredita muito em foco. Né? Isso é algo que vem do Vasco. Desde o começo a gente inclusive fala, né? Entre foco e sinergia, eu fico com foco. E a gente vê isso muito nas empresas. Então, você vê uma empresa, às vezes pequenininha, que 90% da receita dela vem de um produto único, mas ela tem outros 6 produtos e ele está pensando no sétimo que ele vai lançar. E como empresa, como estrutura, às vezes você acaba deixando aquele que é o melhor produto dele, que já representa 90% da RP e tem muito potencial para crescer, de lado. A vantagem da NSTech não quer dizer que a gente não vai fazer isso, né? Mas a gente vai fazer no lugar certo, com o produto certo, com o time certo. Então, acho que os empreendedores também enxergam isso de potencial na gente. E, normalmente, a nossa primeira missão é como deixar as empresas e empreendedores mais focados. E, olhando, né, para trás, 3 anos depois, acho que a gente tem muita lição aprendida.
e muitos empreendedores que reconhecem que esse foi um diferencial. E a gente enxerga esse crescimento depois. Legal. E é legal você falar porque o novo é sempre mais legal. Por- Total, total, É total. sempre, O poxa, pessoal de tecnologia sempre quer trabalhar com a tecnologia mais mais nova, nova. com a mais recente. Não, vamos fazer isso novo? Vamos, ninguém pergunta. Vamos lançar alguma coisa nova, vamos entrar no mercado novo, vamos abrir uma frente. Cara, por isso que é empreendedor, senão, É senão tava isso, trabalhando é isso. aí em outra frente. Tem uma história legal que a gente até usa sempre como exemplo, né? Você pega o Nubank. Pô, o Nubank já era um unicórnio quando ele foi fazer o segundo produto. E que Era era óbvio, só o que era a conta, né? cartãozinho. Era só o cartão. Então é o cartão, é o cartão, é o cartão, porque eu quero ter o melhor cartão. Esse é um diferencial. Uhum. Já tinha milhões de clientes e após isso daí Ah, começou a. agora deixa eu pensar no segundo. É isso aí. É o mal de todo empreendedor. A gente vê com frequência também lá. E por vezes vamos ajustar a estratégia aqui, vamos ajustar o caminho para falar assim, poxa, é o que está dando certo, tem muita pista ainda, muita oportunidade, vamos colocar recurso e energia aqui, porque vai ser benéfico e depois, com mais estrutura, você consegue abrir novas frentes, consegue ampliar esse leque de soluções. É isso aí. Muito bom. E critérios de avaliação preenchidos, né? Então, tem esses pontos que você mencionou dentro do negócio, enfim, dentro da oportunidade. Eu queria explorar um pouquinho de como é que vocês constroem essa proposta, como é que é construído essa oferta para ser adquirida a empresa, né, até entendendo um pouco dessa mentalidade de visão de, poxa, todo mundo vai ser sócio, mas o que vocês consideram, de que forma que vocês avaliam, seja o valuation, você falou um pouquinho dos múltiplos também, né, que é consequência, não mas conta um pouquinho para a gente. Legal. O primeiro motivo é como eu vou incentivar o empreendedor. Porque é o que eu falei, eu preciso normalmente tirar ele da zona de conforto, preciso convencê-lo. Então, nosso primeiro critério é como que eu vou incentivar ele no longo prazo, dado que a maior parte dos casos aqui ele veio como empreendedor. E tem que fazer sentido para os dois lados, né? Então, valuation fazendo sentido, empreendedor percebendo que ele está incentivado, a gente normalmente consegue chegar numa estrutura. Uma grande lição aprendida é, quanto mais simples, melhor. Boa parte do que a gente fez foi simples, apesar de quero ser sofisticado, posso ser sofisticado do ponto de vista societário, pode ser sofisticado do ponto de vista jurídico, mas tudo que é mais simples é melhor. Por quê? Estou criando uma plataforma, né? O mercado muda muito, a nossa visão muda muito. Eu estou sempre criando produtos novos. E eu preciso ter liberdade de alocar a melhor pessoa no melhor projeto para o melhor potencial aqui, seja de receita ou seja de produto. Uhum. E se eu tiver muito amarrado na estrutura do M&A, se eu tiver earnout, opção, isso e aquilo, eu não vou conseguir fazer isso. Tem que ter um nível de Então, flexibilidade. um dos nossos princípios ao pensar numa proposta normalmente é quanto mais simples for a estrutura, melhor no longo prazo e eu garanto que eu estou com todo mundo alinhado. Em termos de valuation, como eu falei, pé no chão, DCF. Boa parte dos nossos M&As, a gente não era a melhor proposta financeira, mas volta para o ponto que eu falei, né? Quando você olha a credibilidade, quando você olha storytelling, né? Eu acho que o empreendedor quer fazer parte da NSTech. Isso tem sido um grande diferencial nosso. A gente 2 vezes por ano faz encontro de sócios, dado que a gente quer ter todo mundo engajado, a gente quer compartilhar a estratégia, e a gente vê a evolução dessas pessoas no tempo, né? Hoje os sócios são amigos, hoje a gente às vezes nem precisa fazer encontro sócio, que o pessoal já está se encontrando, Já. fazendo churrasco, manda foto no grupo, né? Então é um negócio muito legal. E aí o mercado se conhece. Então, quando o empreendedor a gente começa a conversar, não, deixa eu ligar para esse daqui para pegar referência. Você sabe que a referência vai ser boa. A gente faz ENPS, né, para sócio, que a gente chama de Partner NPS. Então, a gente quer ter certeza de que a gente vai errar, né? Como o empreendedor vai errar, a gente vai errar também, mas errar de forma inteligente e ter certeza de que a gente está indo no caminho certo. E acho que a gente teve muito mais acerto do que erro até aqui. Muito bom. E dado que a proposta foi colocada na mesa,
eu acho que um dos principais desafios aqui é em relação à negociação dessa proposta, e não apenas em questão de valor, mas todas as condições que andam em conjunto, né. Ah, e dito isso, que desafios que você enxerga que são os principais em relação a essa negociação? Quais são as principais barreiras que geralmente ocorrem? Valuation por si só é uma barreira natural, né? Até porque, enfim, cada um tem sua expectativa e cada um acha que o seu filho é mais bonito que o do outro, né? Naturalmente. Mas que outros desafios que você poderia listar e compartilhar que vocês já viram aí ao longo dessas 23 transações? Depois de mais de 200, a minha opinião é assim, acho que todo empreendedor tem um número mágico na cabeça. É o número dele. Normalmente, se ele já conversou com o advisor, ele tem um número mágico descontado. Já teve um trabalho aqui de trazer ele um Para a pouquinho realidade. para a realidade. Mas, normalmente, é muito mais fácil a gente conversar com o empreendedor, porque ele entende. E tem que ser ganha-ganha, né? A gente vai mostrar para ele o número, a gente sempre é muito transparente em relação à negociação. Onde normalmente a gente encontra alguma dificuldade é quando você tem um investidor VC, por exemplo, né? Não pela natureza do VC, porque a gente é amigo de todo mundo, tem investimento juntos, mas porque são estratégias muito diferentes, né? Ele quer capturar um retorno muito alto num prazo mais curto, enquanto a gente tem uma visão de muito longo prazo. E isso acaba impactando o valuation de entrada. Então, às vezes, dificulta a negociação quando o cap table é mais complexo. Ter investidores em si, às vezes investidor anjo, normalmente é algo fácil de se alinhar porque esse perfil de investidor ele já entra pensando na saída, né? Ele não está aqui Uhum. no longo prazo. Então, é questão de alinhar a expectativa. Muito bom. E eu acho que talvez uma das complexidades que a gente vê adicional é esse desalinhamento entre os sócios, né? Então, por vezes, o VC ele está numa rota que é a rota natural dele de priorizar crescimento e um caminho de algo maior, que por vezes está fora do que é a expectativa dos próprios sócios de fazer um evento no qual dê um nível de patrimônio, um nível de retorno financeiro mais saudável. Então, essa complexidade aí, ela acaba se tornando uma barreira, por vezes, para alinhar todos os valuations aí esperados de saída, né? Pelo que você bem falou. E as coisas têm um tempo para acontecer. Vou te dar o exemplo da Rooteasy, né? A Rooteasy é uma empresa que faz parte da Nestec, é um produto super importante para a gente. Mas a minha primeira conversa com o Caio, que é o fundador da Rooteasy, foi em 2017. Né? Demorou 5 anos para a gente conseguir chegar na maturidade do ponto de vista dele e nosso para executar essa M&A. A primeira vez que eu fui visitar ele, eles ficavam numa casa, o cachorro estava no site como um funcionário da empresa, eu conheci o Buddy lá, até eles fizeram a rota VC por um tempo, então foi um caminho importante para eles, né? Eles tiveram anjos que ajudaram ele, todo mundo tem um papel importante nessa história, até chegar no ponto em que fazia sentido para a gente fazer esse M&A e foi no final de 2022. Então, tudo tem um tempo para acontecer. Demora mais do que a gente imagina Às e vezes sim, às vezes não. A fusão, né? Quando a gente fez a fusão da Praxio com a Nestec, demorou 3 meses. caramba. Assim, um Deus super complexo, tem visão, tem investidor, tem isso daqui, mas assim, quando você tem muito alinhamento, você tem, obviamente, um nível diferente de investidor aqui, já mais qualificado no sentido de acostumado com esse tipo de operação, Uhum, uhum. Tem um né? conhecimento que Então, vamos discutir todas as complexidades, a parte contratual em 3 meses do jantar do Edu Steinberg, que é nosso sócio, com o Vasco, até a data que a gente assinou, foram 3 super meses. rápido. E eu gostei muito de uma questão que você falou, né? Que, poxa, você prioriza a simplicidade, né? E é difícil ser simples, principalmente numa transação de M&A que tem uma série de variáveis, né? E isso se vem com a experiência, se vem com o repertório de várias transações, se vem com o conhecimento do que já deu certo, o que não deu certo. E por vezes a gente vê muitos compradores de primeira viagem, os vendedores de primeira viagem, natural que vai ser algo que é um mar que ele nunca foi explorado, né? Mas por vezes a gente vê uma dificuldade dos próprios compradores, né, do lado do buy side,
de fazer uma aquisição porque é a primeira, né, não sabe ao certo o que que precisa ser feito, por vezes não tem alguém ali com experiência para ajudar, seja na equipe interna, seja um assessor financeiro, e aí a simplicidade é a última coisa que aparece na mesa, e a gente tem que, não volta aqui, vamos partir do princípio e alinhar todos esses elementos. Não, é isso. Às vezes você tem também um pouco de. Para quem só tem um martelo, todo problema é um prego, né? Então, porque Essa frase é às muito vezes você tem boa. muito conhecimento, então você quer ser sofisticado. Não, mas espera aí, deixa eu colocar essa opção, esse put em 2020 e você acaba trazendo muita complexidade. A gente, assim, onde nasce, né? Persona, dor, solução. Então, não necessariamente eu preciso fazer um M&A para tudo, né? A Uhum, gente investe 18% da nossa receita em P&D, é um número super relevante. Então, eu posso fazer um desenvolvimento interno para complementar uhum, isso aqui. Eu posso, normalmente eu faço uma análise make or buy, né? Não é porque eu tenho a possibilidade que eu vou fazer o M&A. Dito isso, a partir do momento em que eu decido fazer a aquisição, eu tenho a obrigação de explorar a avenida de desenvolver também. E várias vezes as coisas se complementam. Eu começo a fazer um desenvolvimento enquanto esse M&A está tendo maturidade para as coisas acontecerem daqui a um ano, daqui a 2 anos. A gente tem 3 exemplos clássicos em que isso aconteceu e, assim, 3 anos depois você já tem produto, você já tem time, e normalmente as coisas são complementares. muito bom, muito bom. E eu queria só mudar um pouquinho o tema aqui para falar sobre até para dar um pouco de visão de quem está nos ouvindo, em relação aos ritos que precisam acontecer para que uma aquisição seja realizada, né? Porque por vezes o empreendedor ansioso não sabe ao certo como que funciona do outro lado, quais são as etapas que envolvem o outro lado, né? E aí não dorme direito e fica buzinando lá no advisor para falar, poxa, pressiona lá os caras se, no momento que não que tem a sua velocidade natural, né. Mas eu queria que você contasse um pouquinho só, dada a tua experiência, não necessariamente apenas na Inestec, mas de quais são esses, etapas internas que o comprador acaba, passando para realmente conseguir colocar uma oferta e construir a partir dessa oferta, né, todo o restante do processo. Principalmente em empresa mais estruturada, vai ter conselho e você tem essa etapa de aprovação pelo conselho que às vezes o pessoal desconsidera. Acho que é só vou escrever um número aqui no guardanapo para fazer uma proposta e tá fechado. Então você tem esse período, esse deadline que tem que ser cumprido internamente. Uma vez feito isso, aí o processo de due, normalmente, obviamente, ele vai variar de empresa para empresa, mas a gente tem um playbook muito definido, né? Sei lá, abriu o data room, a informação está disponível, entre 60 e 90 dias, normalmente a gente vai concluir esse processo. Dito isso, muita coisa acontece nesses 60 a 90 dias. Eu Uhum. tenho do diligence financeira, fiscal, trabalhista, jurídica, certidões, tem a parte de negócios, que é o que a gente vai analisar aqui, sinergia. Eu tenho due diligence de cliente, tem um processo de entrevista, isso daqui envolve contratação de assessores, negociar a agenda com o cliente, a gente tem a due diligence de tecnologia, né? Você tem muita lição de casa para ser feita do lado do comprador para que isso seja rápido. A gente desenvolveu toda uma metodologia de DDTech, por exemplo, que a gente criou um IT Scoring que eu posso comparar uma empresa com a outra e acompanhar a evolução dela ao longo do tempo. Se eu não fiz essa lição de casa, vai demorar 6 meses para eu conseguir fazer o processo, né? Então, o nível de profissionalização aqui do comprador acelera bastante essa agenda, mas é muito difícil você conseguir pular alguma dessas etapas. É coisa pra caramba, né. É coisa pra caramba. E Ah, depois ainda tem e integração. ainda depois tem a integração, tem o earn-out, tem o dia a dia como ele é, só que com um sócio a mais ou com um chefe a mais, É isso aí. né, do outro lado, né. Mário, a gente infelizmente tá indo para o final da nossa conversa aqui, e eu queria que você compartilhasse, alguma dica para esses empreendedores, que desejam em algum momento vender seus negócios, vender suas startups e eventualmente vender até para a NSTech, né. O que que você compartilharia para que eles como recomendação aí, para que eles pudessem,
de alguma forma, despertar o interesse e ter uma probabilidade maior de terem suas empresas adquiridas aí por vocês, enfim, por um comprador? Legal. Acho que a primeira recomendação é resolver uma dor real de um ICP. Às vezes, você começa a desenvolver porque a tecnologia é legal, você começa a desenvolver para um cliente e não para um perfil de clientes, e você não tem algo que é escalável, algo que é sustentável, né? Então, a primeira recomendação é tenta desenvolver uma dor real, né? Acho que o processo de discovery ele é contínuo, principalmente na startup. A segunda dica para vender a empresa é não querer vender. Normalmente, se você estou no VC track, né? Às vezes você vai tomar uma decisão, putz, se eu não crescer, eu não vou conseguir captar a próxima rodada, então eu preciso investir mais em marketing do que a empresa e o mercado estão preparados nesse momento, e você vai queimar caixa e não vai ter objetivo. Então, assim, faça o investimento sem pensar no objetivo principal, sendo a venda ou a captação. Acho que com essas duas recomendações você já vai longe. É igual o múltiplo, né? A consequência. A venda é a Exatamente. consequência, não é? Total consequência. Muito bom, muito bom. Mário, obrigado aí pelo bate-papo, obrigado aí por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, sua experiência. Desejo aí muito sucesso nas próximas transações, espero que a gente consiga também aí fazer algumas transações em conjunto e que a NS Tech continue crescendo da forma como vem crescendo. Obrigado, Anderson. Boa sorte aqui na segunda temporada do podcast. Prazer em inaugurar. Obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Better Deals. E para não perder as próximas conversas, nos acompanhe no seu tocador de podcasts preferido. Obrigado pela sua companhia e até breve.